planejada justamente para passar as principais informações relativas ao recolhimento de imposto de renda retido na fonte sobre bens e serviços. Essa é uma legislação que foi alterada, né? Na verdade, houve, primeiramente, um entendimento do Supremo, né? Que foi modificado. Anteriormente, havia um entendimento de que ficavam com estados e municípios os recolhimentos relativos a imposto de renda retido na fonte sobre servidores, né? Mas depois esse entendimento foi estendido a bens e serviços. E nós mesmos, no início, ficamos com muita dúvida de como é que poderia funcionar isso. Então, utilizamos aqui a experiência de outro estado, inclusive Santa Catarina, né, para elaborar um manual, né, adaptado aqui a Goiás, e esse manual deve ficar na cabeceira de vocês, que são ordenadores de despesa, né? Vocês que precisam observar nos contratos o correto recolhimento de imposto de renda retido na fonte. Esse imposto de renda sobre bens e serviços não deve mais ser recolhido para a União, ele pertence ao Estado de Goiás e, portanto, a gente tem que ter toda a atenção para que ele ingresse no Tesouro Estadual, tá? Lógico que nós vamos continuar à disposição para tirar dúvidas de vocês posteriormente a esse encontro, mas é fundamental que nós estejamos todos engajados nesse movimento para melhorar a arrecadação do Estado de Goiás, tá? Então, eu vou passar aqui a palavra para o Marco Antônio. Marco Antônio, você está aí? Tá. Estou aqui. Para ele fazer a apresentação e dar maiores detalhes em relação ao imposto de renda retido na fonte sobre bens e serviços, ok? Obrigada a todos. Valeu, doutora. Eu vou passar, antes de começar efetivamente a apresentação, vou passar a palavra para o Ederson, nosso subsecretário do Tesouro Estadual. Boa tarde a todos. A gente agradece imensamente a participação de todos vocês, porque, como a secretária bem disse, esse é um assunto de extrema relevância, né? Tanto é de extrema relevância que a gente, após a publicação da portaria 2045, a gente correu para fazer esse manual com as orientações, né? Porque, dada a situação fiscal do Estado atualmente, que está cercada de incerteza, né? Vocês devem acompanhar bem, a gente teve aquela perda de ICMS no ano passado, decorrente da LC 194, gerou 2,4 bi de perda em 22. Nesse ano, a gente estima perda de 4,7, então a gente tem perdas de receitas de impostos, né? A arrecadação de ICMS no mês de junho veio bem abaixo do esperado. No primeiro decêndio, agora, de julho, a arrecadação, as transferências do FPE vieram 36% abaixo do exercício anterior. Então, a gente tem uma situação de incerteza do lado da receita. E aí, essa retenção ampla do imposto de renda, ela nos auxilia no sentido de que ela eleva, né, a nossa receita de impostos. Então, ela é relevante tanto do lado da receita, e ela é relevante também de outra via, que é a via da despesa, né? A gente tem também sofrido interferência de legislação da União, que tem elevado as nossas despesas aqui no Estado, e tanto é assim que foi editado o decreto 10.285, né, que vocês estão, inclusive, lidando com as consequências dele, tem limitado a realização de empenho. Então, ao vocês fazerem essa retenção corretamente desse imposto de renda amplo, isso eleva a receita, então nos ajuda do lado da receita, mas eleva também a receita de impostos e transferências, que é base para a vinculação. E aí, nesse aspecto, como a gente já está com uma programação de vinculação acima do mínimo,
Ao elevar essa receita base de vinculação, ela eleva a aplicação mínima de vinculação e reduz aquele montante das despesas de saúde e educação que impactam o teto. Então, ao vocês efetuarem corretamente a retenção, isso melhora o teto de gastos do Estado, né? Então, por esses dois aspectos, esse trabalho é de extrema relevância. Então, a gente pede o apoio de vocês, né, no sentido de se engajarem completamente nessa tarefa, né, e já fazerem as retenções da maneira correta o mais rápido possível, né? Então, mais uma vez, agradecer a participação de todos vocês e pedir o apoio no sentido de fazer as retenções já imediatamente, da maneira como a legislação agora permite. Então, é isso. A gente já vai começar a apresentação e, como a gente sempre faz, né? Eu e o Ricardo, a gente tem essa sinergia muito boa para apresentar, então a gente vai trocando esse bate-bola, eu vou passando a apresentação e ele vai me complementando, ou eu vou complementando, enfim. E nós vamos tocando dessa maneira. Então, o intuito aqui da apresentação é que a gente discorra um pouco sobre o imposto de renda amplo, né? Baseado na instrução normativa da Receita Federal, é a 1234, e foi alterada agora após um novo entendimento do Supremo pela instrução normativa 2145. Então, é constitucional que o imposto de renda ele pertence ao Estado, né, a retenção do imposto de renda sobre serviços. E o tema 1130 lá do Supremo, ele trouxe um novo entendimento que ele amplia a possibilidade das retenções, incluindo a possibilidade da aquisição de bens e mercadorias. Então, não é só sobre serviços, mas a retenção. E no MAFON 2023, depois eu posso até compartilhar com todos, principalmente no grupo dos financeiros, se o Ricardo também quiser compartilhar no sistema de contabilidade, no serviço de contabilidade, desculpa. O MAFON ele já traz, que é o manual, né, do Imposto de Renda da União, ele já traz essa alteração lá. E a instrução normativa 2145 da Receita Federal, ela é do dia 26 de junho, ela já traz essa alteração para essa retenção. Não está aparecendo minha tela? Aqui? Aqui? Tem que pôr a tela aqui para aparecer mesmo. Vou compartilhar também? Compartilha também. Ah, tá. O Ricardo veio me dar uma dica aqui. Então, só continuando. Aí, a Instrução Normativa 2145, de 26 de junho de 2023, ela trouxe essa alteração, incluindo os estados, né, a aquisição de bens e serviços. Então, qual é o intuito aqui desse manual? A gente vai trazer, vou até trazer aqui o próximo slide. Eu não gosto muito dessa forma de slide com muito texto, mas é bem o recurso extraordinário e a decisão do Supremo, onde não se deve discriminar os entes subnacionais relativamente à possibilidade de reter na fonte o montante correspondente ao referido imposto. Então, o que diz a decisão do Supremo é exatamente isso, que o produto do imposto de renda ele é uma receita do Estado. Então, a partir de agora, nós estamos trazendo esse manual, mas isso não desobriga aos senhores, né, aos órgãos e entidades, exceto as estatais dependentes, que procedam à retenção do imposto de renda de acordo com a IN 2145. Então, nós estamos trazendo a portaria já assinada, já circulada, onde nós trazemos esse manual para vocês para facilitar essa comunicação. Então, lembrando, desde a vigência da instrução 2145, todo mundo já é obrigado a reter de acordo com o anexo 1 da IN 1234. Então, nós estamos trazendo essa regulamentação por parte do Estado para facilitar para vocês e para regulamentar a retenção do imposto de renda. Então, essa portaria 261 já foi assinada pela doutora Selene, ela aprova o manual técnico do imposto de renda, ele também está sendo, eu acabei de gerar o PDF, já passei para o Ricardo, ele vai ser circulado para todos vocês também, nessa versão já em PDF. Deixa eu passar. Então, é isso. O manual ele tem o objetivo de trazer para vocês, a gente
a norma ela é muito complexa, a norma é grande, então a gente elaborou, a gente editou esse manual para facilitar, para a gente poder, para a gente reproduzir a legislação federal à nossa realidade do Estado. Então, numa linguagem mais acessível, a gente tem até o exemplo agora do Ricardo referente ao balanço cidadão, então a gente trazer um pouco mais de acessibilidade da linguagem federal para vocês, então, para financeiros, contadores, gestores de contratos. Então, por exemplo, a gente trouxe algumas mudanças. A aquisição de bens, em geral, ela tem a retenção sobre 1,2, mas os demais serviços, ele muda até a alíquota, ele ampliou a alíquota. Então, por isso que o Ederson bem comentou sobre um eventual incremento de receita, porque a alíquota sobre alguns serviços, ela aumentou. Então, não vinha, principalmente sobre combustíveis ou outros serviços, tem alíquotas de agora até de 4,8%. Tá? Uma observação muito importante. A base de cálculo da retenção, ela é o valor total da nota fiscal, é o valor bruto da nota fiscal. Ou seja, nota fiscal, fatura ou qualquer instrumento congênere que se apresente. Então, o montante da despesa liquidada, o valor bruto da nota fiscal, é onde vai se aplicar a retenção. Nos casos de glosa, a retenção ela vai incidir sobre o valor original da nota fiscal, tá bom? No caso onde o órgão ele tem alguma nota fiscal que ela tem algum acréscimo de juros ou de multas ou qualquer outro acréscimo, a base de cálculo para a retenção ela vai ser obrigatoriamente o valor total da nota fiscal. Então, se for 1,2, 2,4, 4,8, enfim, qualquer que seja a alíquota prevista no anexo 1 da Instrução Normativa 1234 da Receita Federal de 2012, ele vai se aplicar ao valor total da nota. Tá? Aqui a gente fez um desenho bem simples sobre a retenção. Então, o início é basicamente a emissão do documento fiscal. É uma nota fiscal, é uma fatura, enfim. Se o credor for uma pessoa jurídica, né, se o pagamento foi efetuado pela administração, lembrando, eu vou falar mais à frente sobre as estatais, se o pagamento é efetuado pela administração for uma prestação de serviço ou um fornecimento de bens, ele está sujeito à retenção? Sim. O credor é uma pessoa jurídica? Sim. Então, o fornecedor, se ele não se enquadrar, a IN 1234, desculpa, ela traz em seu artigo 4º uma série de possibilidades de isenção de retenção. Então, se a empresa ela não se enquadrar em nenhuma das isenções ou imunidades, enfim, tiverem previsto na legislação, ou na IN, ou na Constituição Federal, se ela não tiver, né, vocês, órgãos setoriais, vão efetuar a retenção observando as regras da Instrução Normativa 1234. Então, vamos lá, novamente. Falou, olha, é um pagamento de prestação de serviços ou fornecimento de bens? Sim. O credor é pessoa jurídica? Sim. Se a pessoa jurídica ela não se enquadrar em nenhuma das isenções, vocês deverão efetuar a retenção de acordo com a tabela 1, o anexo 1 da IN 1234 da Receita Federal. Tá? Algumas obrigações que a gente retirou lá da instrução normativa, que é uma obrigação da pessoa jurídica. Lá na nota fiscal, o próprio credor ele já vai ter de informar o valor do imposto de renda, né, baseado na alíquota do anexo 1º da IN 1234. Tá? Exato. No valor do imposto retido, ele vai ser considerado como antecipação do que for devido ao contribuinte. Então, daquele mês, aquele imposto de renda, ele vai ser considerado como antecipação e ele só vai poder ser compensado naquele mês. No mês seguinte, ele não vai poder entrar na base de cálculo. E se o valor, assim como vocês, provavelmente, vocês lidam diariamente ou mensalmente com o INSS, se o valor retido de imposto de renda for superior ao devido, ele poderá ser compensado no mês seguinte. Bom, sobre o recolhimento, né, sobre o devido ingresso da Receita ao Tesouro. Nesse momento, eu tenho até um item das concessionárias aqui, eu vou até falar expressamente sobre as concessionárias, mas essa é a regra geral. Vou falar um pouco
sobre a regra geral do recolhimento. Então, a retenção, de acordo com o artigo 2º da Instrução Normativa 2145, a retenção ela é feita pelo ente. Então, a retenção ela vai ocorrer no momento da ordem de pagamento no CIOF. Então, quando vocês estiverem fazendo o rascunho do imposto de renda, vocês vão selecionar lá tem um campinho que ele é o item de despesa. Então, lá você tem a retenção de ISSQN, né, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, você tem o INSS, você tem o imposto de renda retido na fonte e você tem o líquido. No caso da retenção do imposto de renda, vai ser para o líquido, para o imposto de renda. Você vai selecionar o item de imposto de renda, desculpa. Sempre selecionar o item de despesa e imposto de renda. E selecionar a modalidade lista de credores. Então, se você selecionar a modalidade lista de credores, você não vai precisar colocar a conta crédito, né? E a partir desse momento, a sua OP, ela no D+1, né, como é o procedimento da remessa bancária, ela vai nascer no outro dia como quitada. Quando ela nascer no status quitada, você vai gerar um DARE de pessoa jurídica, depois eu tenho o código de receita específico, e vai autenticar o DARE no banco, e a receita vai ingressar no Tesouro Estadual. Lembrando, para esses casos específicos, não haverá geração de DARE, de DARF, desculpa. Não há, como a doutora Estelene mencionou, não há recolhimento à União, exceto as empresas estatais dependentes. Eu até conversei bastante com a Camila, contadora da GA, provavelmente ela vai estar nessa reunião. As estatais, elas não são consideradas como órgão público pela Receita, né? A Camila até mencionou isso bem. Então, eles vão continuar recolhendo via DARF. Nós efetuamos uma consulta à Procuradoria-Geral, nós também vamos oficiar a Receita Federal, para que esse entendimento sobre as empresas estatais dependentes que estão no orçamento fiscal do Estado seja consolidado. Bom, existem alguns casos, por força constitucional, que as empresas elas possuem isenção, imunidade e, consequentemente, elas não fazem a retenção de imposto de renda. Na IN 1234, no artigo 4º, até mencionei anteriormente, estão elencados lá vários casos onde não possuem retenção. Exemplo, até coloquei aqui nesse slide, templos de qualquer culto, partidos políticos, instituição de educação e assistência social sem fins lucrativos, enfim. Lá são elencados várias situações onde aquelas pessoas jurídicas elas possuem isenção, ou seja, não há retenção. Tem algumas retenções que são dispensadas pelo objeto, então, seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos, suprimentos de fundos também não, de pessoa jurídica não, aquisição de bem financiado por instituição financeira, então são alguns casos ou que a retenção é dispensada pelo objeto, ou a própria pessoa jurídica já possui imunidade para não efetuar a retenção do imposto de renda. Para essas pessoas jurídicas que possuem isenção ou não incidência ou alíquota zero, elas devem obrigatoriamente informar essa condição na nota fiscal, ou seja, lá no documento fiscal ou documento congênere que se apresentar ao gestor do contrato, ou ao financeiro, ou à contabilidade, deverá informar qual é o dispositivo legal, qual é o enquadramento legal que aquela pessoa jurídica possui isenção e não retenção de imposto de renda. E aí eu trouxe até um exemplo, as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, que eu mencionei 2 slides atrás, eles apresentam lá na IN 1234, ela traz um anexo 2, que é uma declaração, que ela tem a isenção, e ela tem que informar junto o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Então, nesse caso, se algum órgão tiver alguma prestação de serviço ou aquisição de bens desse tipo de pessoa jurídica, só pode ser concedida a isenção se o cara apresentar o anexo 2 da IN 1234 e o SEBAS junto, e conjuntamente, né? A gente trouxe também a questão das retenções abaixo de R$10. Na IN, na regulamentação do imposto de renda, eles dispensam o recolhimento de tributos, né, no caso do DARF, de valores abaixo de R$10. Esse valor, esse dispositivo, ele não se aplica ao Estado, porque nós não temos essa restrição.
Então, seja a retenção do valor que for, do imposto de renda, cumprida a alíquota presente no anexo 1 da IN 1234, gera o DAR, gera o documento de arrecadação das receitas estaduais, e esse DAR deve ser quitado e a devida receita ingressando no Tesouro Estadual. Então, nesse caso específico, a legislação federal, a norma federal, ela não se aplica ao estadual. Em relação aos códigos de receita, até para ser utilizado na DIRF, a Nilva está aqui na reunião, se ela quiser falar alguma coisa mais para frente em relação a isso, a gente abre a palavra para ela. Tem o código de receita específico, e aqui uma informação importantíssima, eu acho que tirando a parte da retenção especificamente dita, é uma das informações mais importantes dessa apresentação, que é que a partir de setembro de 2023, a partir da competência 1º de setembro, ou seja, aquelas notas fiscais que forem emitidas no mês de setembro de 2023, deverão compor a EFD-REINF, a escrituração fiscal digital e o relatório, né, das informações fiscais. Vocês provavelmente têm órgãos que mandam a sua EFD-REINF vazia e tem órgãos que possuem um quantitativo grande de notas. Então, hoje vocês já encaminham o INSS na EFD-REINF até o dia 15 do mês subsequente à competência e o pagamento do DARF até o dia 20 do mês subsequente. Então, nesse caso aí, a partir de setembro, além do INSS, vocês deverão informar na EFD-REINF o imposto de renda retido na fonte. Eu trouxe um caso específico aqui para tratar, está até disposto também no manual, que é sobre as concessionárias. Nós temos algumas empresas que estão no regime especial, né, o termo de acordo de regime especial, eu até escrevi no item abaixo, que é a Equatorial, a Chesp e a Oi. Elas, por seus empenhos, são realizados via apropriação de despesa, mas tem outras empresas concessionárias. Então, para as empresas que são concessionárias e não estão no regime especial, a retenção é normal. Ela não possui nenhum critério especial, vai ser do mesmo jeito. Ele vai ter que informar na fatura, nota fiscal, o documento congênere, qual é a retenção a ser aplicada, e vocês vão fazer a OP, citando o imposto de renda, ela vai na remessa bancária normalmente, que está o DARE no Código de Receita de Pessoa Jurídica. Agora, no caso da Equatorial, da Chesp e da Oi, que são empresas que estão no regime especial, o crédito outorgado para o ICMS, ele não alcança o imposto de renda. Então, quando nós formos dar a quitação do valor, nós daremos aqui na economia do valor líquido, mas vocês são obrigados também a fazer a retenção de imposto de renda dessas faturas. Ou seja, quando chegar uma fatura da Equatorial, vou dar um exemplo, o valor é em 100 e a alíquota é de 1,2. Você vai aplicar 1,2 e vão ser realizadas 2 ordens de pagamento. Uma é da retenção do imposto de renda, aplicado 1,2%, e o restante é do valor líquido. O empenho já é realizado como apropriação de despesa. A OP, em ambos os casos, ela vai nascer como finalizada. Nós estamos parametrizando junto à contabilidade que, nesses casos, a receita seja segregada. O que for objeto do convênio do TARI vai ser apropriado numa receita e o imposto de renda em outra receita. Então, ou seja, a nota de empenho é emitida como apropriação de despesa, a liquidação vai ser realizada na sua integralidade da fatura e a retenção de acordo com o anexo 1 da IN 1234. A ordem de pagamento já nascerá com estados finalizados, serão 2 ordens de pagamento, a do líquido e a do imposto de renda. A quitação do imposto de renda será dada apenas sobre o valor líquido da fatura. Tá bom? A gente trouxe uma tabelinha aqui, que ela é baseada no anexo 1 da IN 1234. Então, por exemplo, no fornecimento de bens, gasolina, diesel, GLP ou outros combustíveis derivados de petróleo, a alíquota aplicada é 0,24. Bom, sobre serviços, emprego de materiais, construção civil, serviços hospitalares, 1,2%, passagens aéreas, rodoviárias, enfim, a gente vai compartilhar essa apresentação com vocês para ficar bem claro sobre as retenções que estão no anexo 1 lá da IN 1234. E aí, como eu disse, tirando essas de 0,24 aqui, a retenção ela varia de 1,2 até 4,8.
A gente até, eu estou conversando aqui com a equipe do Juarez, que é o nosso superintendente de monitoramento da execução orçamentária, eu não sei se ele está aqui nessa reunião, e a gente está, o pessoal da equipe dele vai começar a trabalhar num Depara, onde a gente vai pegar as naturezas de despesa e verificar qual é a alíquota daquela natureza. Então, provavelmente isso vai ser um facilitador mais à frente para vocês. Então, era uma apresentação bem resumida. A gente não pretende soltar o manual, soltar essa apresentação, fazer essa reunião e não rediscutir mais o assunto. Eu acho que vai ser um processo de constante avaliação. Nós vamos precisar continuar estudando o assunto de situações extraordinárias, né? Provavelmente vocês vão ter dúvidas, situações que não foram abarcadas no manual, ou situações extraordinárias que vão demandar uma consulta à Receita, enfim, vão demandar estudos internos aqui por parte da economia. Então, eventualmente, até com esse Depara que ele vai ajudar muito a essa retenção, né? Esse novo procedimento de retenção de imposto de renda. Então, a gente não pretende esgotar o tema, a gente vai continuar rediscutindo, a gente vai continuar estudando e tentando facilitar a comunicação e a acessibilidade a essas informações. Então, eu agradeço aqui a todos, a presença de todos, agradeço a disponibilidade do tempo. Vou passar a palavra para o Ricardo, caso ele queira fazer alguma consideração, alguma complementação, e logo a gente abre para dúvidas ou considerações. Boa tarde a todos. Acho que a primeiro momento com toda certeza, terão dúvidas, né? Todo o material que o Marco Antônio acabou de apresentar, nós iremos disponibilizar em todas as redes, tanto na rede de contabilidade, de orçamento, com todos os superintendentes de gestão integrada, diretores de gestão integrada, com a intenção de vocês conhecerem esse procedimento. Para alguns, não tem grandes novidades, vai mudar o caminho, né? Alguns já faziam retenções, só que recolhiam a União. O recolhimento passa agora, conforme o manual, a ser realizado via DARI, né? Ou seja, essa é uma receita do Estado, né? Então, nós teremos novos procedimentos. Um destaque aqui, alguma preocupação de alguns que até nos encaminharam questionamentos, né? E entender um pouco desse processo. Nós já vimos anteriormente compartilhado algumas lives, outras reuniões com esse assunto, só para que todos entendam. Isso é fruto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em outubro de 2021, porém a Receita Federal não havia alterado os seus normativos. Então, os estados que iniciaram esse processo tinham dificuldades no recolhimento e, de sorte, tinham até problemas com restrições no envio das informações à Receita Federal. Não tinha nem código de recolhimento na Receita Federal, como o Marco Antônio mostrou. A IN 2145 foi quem trouxe de forma explícita essa obrigatoriedade. Ela foi publicada agora dia 26 de junho. Então, a partir dessa data, os estados, Distrito Federal e municípios estão obrigados a fazer essa retenção. Então, há de se observar essa questão. Outros detalhes também, não sei se... deixa eu até verificar aqui se o Rogério Carneiro, ele já está aqui. Rogério, boa tarde. O Rogério também vai poder falar um pouco para vocês das alterações contratuais. Mas a gente já adianta, e aí eu vou passar a palavra para o Rogério, que isso não se enquadra em não fazer, porque não foi editado o contrato ainda, essa obrigação ela já existe, e também não há de se falar em de nenhuma ordem, né, Rogério? Em reequilíbrio contratual. Não está sendo elevado nenhum custo para nenhuma das empresas. Elas simplesmente, a maioria delas, faziam a declaração do seu imposto de renda e iam recolher no final,
E agora elas têm essa informação da retenção, ou seja, não está aumentando o custo de nenhum prestador de serviço. Então, caso algum prestador de serviço venha a reclamar reequilíbrio contratual porque criou uma nova obrigação, não há de se falar em nenhum instante em reequilíbrio de contratos. Então, os áudios já vão ser liberados, a gente pede até que vocês levantem a mão e até abram o áudio só quando forem falar, até para que a gente tenha condições de conversar aqui. Mas eu vou passar a palavra para o Rogério também, porque o Rogério possa complementar, mas aqueles que quiserem fazer uso da fala, a gente pede que levante a mão ou se identifique aí no chat, nós também vamos permitir que vocês façam a pergunta. Rogério, boa tarde, obrigado pela sua presença, a palavra está com você. Consegue abrir seu áudio? Opa, agora sim. O roxo está muito bravo, ele não estava deixando liberar meu áudio, não. Boa tarde, pessoal. Sim, Ricardo, acho que além do que você colocou, né, a gente, enquanto aqui, área central de compras e contratos, o que a gente vai também, para poder facilitar, como a gente está implantando agora um novo sistema, né, o Syslog, a ideia é que também tudo isso já venha padronizado dentro dos modelos, né? Já vem especificado, porque como a gente está trabalhando também os modelos de contratos, modelos digitais, então a ideia é também para facilitar e que esteja sempre explícito essas informações relacionadas à retenção do IR lá também. Então a gente vai fazer um trabalho junto com a contabilidade e o que eu posso dizer aqui é que a gente está à disposição aí para poder auxiliar nesse processo. Então basicamente é isso mesmo. Obrigado aí pelo convite e estamos à disposição. Então, aqueles que tiverem alguma dúvida, quiserem... Estamos à disposição aí para responder. Obrigado, Rogério. Deixa Então, eu só fazer uma consideração aqui, Ricardo, porque teve muita gente que perguntou no chat aqui, eu estava respondendo um a um, mas teve muita gente que perguntou sobre as concessionárias, porque o valor da fatura vem o valor cheio. O valor da fatura, ele é um valor bruto, ele vem o valor cheio, mas o valor a ser efetivamente objeto do crédito outorgado, ou seja, o valor do líquido, é só o valor líquido. Então, na fatura deve estar destacado. Então, vocês não poderão efetuar nem a liquidação e nem o pagamento dessa fatura. Você deverá devolver a fatura à empresa, solicitando que ele indique a retenção de imposto de renda. E aí esse valor vai ser descontado do valor fechado. Até pagar, estou ouvindo a Solange e a menina falando. O telefone da Júlia está ligado, o som. Seu áudio também, Dalma. Então, quem quiser fazer perguntas, levante a mão aí, pode fazer pergunta. Nilva, você tem alguma questão a complementar? Tenho. Boa tarde a todos. Eu, na verdade, tenho umas colocações a fazer com relação ao desconto. Está ok, a regra é clara, mas o desconto e o recolhimento é uma parte e a informação é uma obrigação acessória que não escapa que não nos escapa. Até agora, nós estávamos fazendo, o pessoal está fazendo as REINF ainda com informação manual. O volume de informações para alguns órgãos é elevado, para outros é muito pouco. Nós estamos, desde outubro do ano passado, trabalhando de forma manual, e estamos, até o momento, conseguindo cumprir essa obrigação acessória. A partir de setembro, como o Marco Antônio colocou, passa a ser exigida a informação na REINF dessas retenções de imposto de renda também. E aí deverá multiplicar-se por muito, eu não tenho ideia do quanto, o volume de informações
que, na minha percepção, vai ser quase impossível continuar fazendo isso de forma manual. E, além da REINF, que passa a ser obrigatória a partir do mês de setembro, eu também tenho que enviar a DIRF, constando essas retenções no ano que vem, com todas as informações de pagamentos e retenções ocorridas nesse ano. A minha pergunta é: já estamos desenvolvendo algum sistema para automatizar esses processos, ou como é que se está pensando isso? Porque, de forma manual, além de ser extremamente complicado e difícil, o risco de erro é elevadíssimo. Eu tenho feito DIRF aí desde sempre, em que era um volume muito pequeno de notas e que estava vindo muita coisa que eu não estava segura para mandar informação. E aí me preocupa muito agora essa multiplicação de informações com trabalho manual realizado pelos órgãos, porque o risco de erro é muito elevado. Então, Nilva, a gente já estava, no final do ano passado, já havia uma ferramenta tecnológica sendo desenvolvida pela, então, Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, e a equipe lá foi dissuadida. Então, provavelmente, eles devem ter algum tipo de desenvolvimento lá de um módulo de escrituração fiscal, e a gente está oficiando agora esse GG, que é responsável pela TI do Estado, para que esse projeto seja retomado. Então, a gente assim, não dá para garantir com certeza, mas a gente entende, ou a gente acredita, na verdade, que a partir de setembro já vai haver uma ferramenta tecnológica para o envio automático das informações. Difícil, se ninguém mais levantou a mão, eu acho que a gente pode proceder para o encerramento, né, Ricardo? O Ederson tem alguma consideração? Não, acho que a gente pode passar para a secretária, né, fazer o encerramento. Marco Antônio, você respondeu todas as perguntas no chat? Eu acho que eu respondi todo mundo aqui. Quem não tiver... tem alguém da PGA. Tiago. Fala, Tiago. Marco, só para um alinhamento, porque eu vi alguns questionamentos aqui no chat a respeito de faturas que vêm já com boleto, né, para serem quitados. Não tem destaque nas faturas que vêm da Equatorial. Eu olhei aqui, pelo menos as que eu tenho dentro dos processos que a gente paga. Não tem informação do imposto de renda, tem informação de outros tributos, PIS, COFINS e ICMS. A Saneago não tem a informação. Pelo que eu vi aí, o Nário da OEG perguntou a respeito dos Correios. Nessas situações, então, a gente diligencia essas empresas para que elas façam os destaques. Porque são, assim, faturas são proformas, né? A empresa já se organiza para enviar aos órgãos as informações conforme um padrão que já existe. Nem se eu acessar, como eu acessei aqui agora há pouco, a nota fiscal do QR Code que a Equatorial manda, tem um destaque lá. Então, a gente tem que diligenciar todos os fornecedores para que todo imposto de renda seja destacado, independente de fatura, boleto ou nota fiscal. Exato. Qualquer documento fiscal ou instrumento congênere baseado no anexo 1 da IN 1234. Perfeito. Obrigado. Tá? Então, doutora, acho que a senhora pode proceder ao encerramento aí. Tem duas pessoas ainda com a mão levantada. Flávia Maria do OEG e Guilherme. Pode falar. Boa tarde a todos. É uma dúvida aqui recorrente sobre a questão dos contratos. Nós já temos aqui a prática de gerar um DARI, né, com um código lá de 1210, se não me engano, de retenção de imposto de renda sobre esses contratos, né, de vigilância, portaria, limpeza, e a gente já entrava no site da economia, né, no portal da economia e escolhia o tipo de código de receita ali e gerava o dado normal. Esse procedimento vai mudar
ou a gente vai ter que mudar, assim, na liquidação, parece que teve alguma coisa nesse sentido, né? De quando estiver liquidando a nota, que vai gerar imposto, eu não entendi direito. Esse procedimento de DARE, a gente vai continuar, e o vencimento também pegava 20 dias, né? A partir da emissão da nota fiscal. Essa data de vencimento do DARE também vai mudar? Não, a data de vencimento permanece a mesma e a geração do DARE também. Somente a geração do DARE, a gente tem o código específico de receita de imposto de renda. A única coisa que vai mudar são nos casos que são apropriação de despesa. Nos outros, normal. Não. E no caso, só para confirmar essa questão da dúvida dos boletos, eu tenho fatura de telefonia, e aí o boleto já vem no valor fechado da fatura, não tem retenção. A gente tem que pedir para a concessionária trocar, porque eu não vou conseguir fazer o pagamento descontando, porque na hora que chegar no banco, eu tenho que notificar a empresa para ela trocar. Não vai, tem que trocar. Certo, tá bom, obrigada. Então, que for apropriação de despesa, vai ter desconto agora? Nossa, eu liquidei uma. Guilherme, se quiser falar aí, pode falar. Está com o microfone aberto. Oi, tá me escutando? Estou escutando. A minha dúvida eu vim perguntando no chat já foi me respondido, a respeito mesmo dos boletos que acabamos de escutar, né? Chegou um boleto para nós aqui do financeiro, hoje, no dia 20, com vencimento da Equatorial, né, para segunda-feira. Então, a gente não consegue diligenciar tudo isso para fazer a troca com esse vencimento em cima do prazo, certo? E nossa dúvida aqui é justamente como proceder nessa situação, porque o valor é alto, né? Chega a mais de 100 mil, né, digamos assim, e a retenção vai ser um valor também bem alto. Então, se a gente chegar a pagar um boleto desse sem a retenção, a gente pode estar infringindo, lógico, a norma, né? E não estando retido, né, pela nota fiscal, se a gente for fazer a retenção por fora, a gente vai estar pagando a mais, né? E se a gente não pagar esse boleto da Equatorial, no prazo de segunda-feira, a gente vai também receber uma multa, né, no caso, por atraso do pagamento da fatura. Isso não vai ser só na Equatorial, né? Acho que vai vir também relacionado às concessionárias também da Saneago, vai vir boletos como dos nossos colegas aí também dos Correios, né? E vai vir sempre em cima do prazo para nós, né? Do financeiro. Eu queria saber, mais ou menos assim, o que a gente poderia fazer nesse sentido, para nos resguardarmos também. Cadê o cara? Desligou? Oi? A conexão do Marco caiu. Murilo, veja aí se pode auxiliar, por favor, que eu acho que a conexão do Marco Antônio caiu. Tentar ajudar aqui enquanto o Marco não retorna. Eu acho que era o Guilherme que estava falando. Obviamente, como nós falamos, a IN 1234 ela foi alterada pela 2145 e ela já se encontra em vigência. Então, as concessionárias elas têm a obrigação de fazer o destaque da informação. Óbvio que, num primeiro momento, nós vamos ter aí um momento de transição. Algumas empresas vão ter aí dificuldade ou resistência de fazê-lo.
Então, obviamente, a gente não pode permitir a descontinuidade do serviço público, mas precisa notificá-la, né? Então, as notificações já devem ser feitas, eles não podem alegar desconhecimento, visto que isso é uma norma emitida pela Receita Federal. Se eu não me engano, né, Ederson, foi enviado um ofício aqui da Economia para as concessionárias, informando da necessidade desse cumprimento também. Mas o que é importante, por exemplo, obviamente esses vencimentos que já estão de imediato, a gente vai precisar ter aí uma transição. Então, a gente sugere que vocês, obviamente, não interrompam, notifiquem a empresa, caso não for possível esperar devido aos vencimentos, que o façam e informe para as empresas fazer as devidas retificações nas próximas faturas. Mas isso não impede de fazer, tá? A questão é porque, obviamente, algumas empresas, algumas fornecedores, eles podem apresentar resistência. A norma é a IN 1234, tá? Então, nos encaminhamentos que vocês fizerem, vocês já podem apresentar e encaminhar a instrução normativa da Receita Federal e também a portaria 261, que foi editada e deve sair creio eu, no Diário Oficial até amanhã, deve estar no Diário Oficial, publicada aqui pela Secretaria. Mas é uma norma federal, tá? Lembrando, conforme eu disse aqui rapidinho, se a empresa, né, e complementando o que o Ricardo está falando, se a empresa apresentar que tem alguma retenção, que tem alguma imunidade, eles devem comprovar isso legalmente, tá? Tem mais alguma pergunta? Eu vi que a Nilva está com a mão levantada. Quer fazer mais alguma consideração, Nilva? Libera aí, Ricardo. Eu caí, entrei, não sou mais o anfitrião. Estão todos liberados, Omar. Então pode abrir aí, Nilva. Acho que o Ivan também quer falar, não sei se o Tiago quer falar novamente, está com a mão levantada. Ivan? Acho que você vai ter que desbloquear, hein? Não, ninguém está bloqueado, não. Tenta abrir aí, Ivan. Pessoal, eu estou percebendo que existem várias perguntas ainda, várias pessoas levantando a mão. Eu vou ter que me retirar, porque tem uma reunião com o governador agora, mas eu desejo que vocês consigam esclarecer todas as dúvidas, portanto, eu acho que é importante que a equipe permaneça aqui e continue esse diálogo, continue respondendo as perguntas, tá? E se alguma coisa ficar remanescente, nós vamos resolver depois, tá? Acho que talvez tenha que fazer um contato direto com essas empresas de forma centralizada. Aparentemente, a notificação que nós fizemos ainda não surtiu efeito. Então, vamos ter que adotar outros mecanismos, né? Tá bom? Só agradecer a presença de todos, então. Por favor, continuem a discussão, porque isso é importante. Obrigada. Os áudios liberados aí. Pode falar, Nilva. Eu gostaria de dar uma sugestão, porque as notas fiscais que às vezes vem cópia aqui para eu fazer a inclusão em DIRF, os fornecedores geralmente destacam de forma indevida todos os impostos que estão previstos na IN 1234. A sensação que eu tenho é que a análise deles é a seguinte: é órgão público? Então, é fácil o destaque de todos os impostos, quais sejam INSS, imposto de renda, e esses têm que fazer mesmo,
contribuição social, PIS e COFINS. Como todos nós sabemos, contribuição social, PIS e COFINS, a retenção só é feita por órgão público federal. Órgãos públicos estaduais, para fazer essa retenção, o Estado teria que ter um convênio com a Receita Federal para ficar obrigado a fazer essa retenção e recolher por meio de DARF. O Estado de Goiás não tem esse convênio e não se pretende fazer porque seria uma loucura. Então, a sugestão é, para não confundir até mesmo o pessoal do financeiro que vai pagar, e às vezes a pessoa não sabe exatamente quais as retenções elas devem considerar, e aí tem gente que vai lá e paga pelo líquido e recolhe tudo como se fosse imposto de renda e fica na alíquota errada, ou não faz nenhum. A sugestão é, orientem os seus fornecedores que a única retenção a ser feita é de, além do ISS normal, Previdência, o INSS para os serviços que estão sujeitos à retenção de INSS e imposto de renda. Os demais não deverão ser destacados porque para órgãos públicos estaduais e municipais, não é o nosso caso, não cabe esse tipo de retenção e o destaque ali só faz confundir tanto vocês quanto nós aqui no momento de informar. Ok. Tiago, Ivan, algum dos dois. Tiago ainda quer falar de novo? Falar. Na verdade, é uma sugestão, até porque eu acho que foi o Guilherme quem colocou que, né, a gente tem né, aqui na PG eu falei, infelizmente a gente tem prazos contratuais, nem sempre dá para a gente esperar, né? Talvez de fazer uma consulta, e a gente entende que existe uma necessidade de receita por parte do Estado, e isso é receita para o Estado, que esses eventuais pagamentos que já foram feitos após a edição dessa norma, que as empresas fossem obrigadas a notificar, né, fossem notificadas e obrigassem, obrigatoriamente informassem a gente os valores de alíquota que deveriam ter sido recolhidos nas faturas que já foram pagas, para que isso pudesse ser feito glosa na fatura subsequente. Né? Eu sei que é uma Existe coisa a possibilidade, existe a possibilidade legal, existe um enquadramento legal, então eu acredito que você possa fazer uma consulta à sua setorial, se tiver algum caso desse, ela vai dar o parecer favorável, ainda mais aí na PIE, e você pode notificar a empresa da compensação. A gente pode fazer por aqui. Seria interessante que fizesse de forma centralizada, Marco, pela própria economia. Se não for o caso, a gente utiliza um caso paradigmático aqui na PGE e se libera um despacho referencial nessas situações para ver possibilidade de glosa, etc. e tal. Eu acho que seria interessante para esses eventuais casos que passaram depois da edição da norma. Se você puder me mandar um caso concreto que tenha acontecido, eu uso ele como exemplo na consulta. Beleza. Eu vejo aqui e falo para vocês. Então, tá bom. Ivan quer falar? Acho que já pode proceder para encerrar também. Eu só queria falar aqui rapidinho. Esses casos são mais complicados. Desculpa, Ivan. Perdão, eu me atravessei na frente. São complicados porque normalmente chega para nós são boletos com código de barras, né? Então a gente não consegue editar valores ou algo do tipo, né? Então, quando a gente vai passar lá no nosso banco, o valor ele é fixo, né? Então, não tem possibilidade nem da gente colocar um desconto ou de alterar esses valores, certo? Então, basicamente essa é a nossa dificuldade aqui, né? Mas aí o valor líquido da retenção é o que você vai ter que recolher, é o valor bruto da nota, a empresa vai discriminar o valor da retenção e você vai fazer a ordem de pagamento, seja da apropriação ou não, no valor líquido. Não, sim, eu falo no caso da nossa equatorial, né? Chega o valor porque o boleto, ele vai ter um valor bruto, mas o valor a pagar do boleto vai ser o líquido. Isso. A gente espera que seja assim, né? Daqui para frente. Entende? Ok. Ô, Marco Antônio. Fala. É Ivan aqui da CEL.
No caso específico de apropriação, o Tesouro não poderia fazer, no momento aí do acerto com as empresas, recolher esse imposto de renda? Não. Quem faz É uma obrigação acessória. É uma obrigação acessória. Ela acompanha o principal. Quem tem que fazer a retenção é cada órgão que é responsável pela sua despesa. A gente só faz o crédito outorgado de ICMS àquela empresa. É só isso. A gente só dá a quitação do líquido para ela. A gente junta todas as OPs de vocês e dá a quitação para ela. E aí a diferença ela paga de ICMS. Certo. Mais alguém? A gente pode encerrar, então, né? O Ederson está por aqui ainda? Estou sim. Acho que podemos ir para o final, né? Também da fala do Tiago, né? Acho que a preocupação é com as retenções pretéritas que foram feitas para a Receita Federal, né? Os estados estão avaliando ingressar com uma ação para pedir esses valores, né? Nos últimos 5 anos a gente tem direito a esses valores, mas é um assunto complexo, porque as retenções que foram feitas para a União, elas compuseram, inclusive, o FPE, né? Então, esses recursos já foram distribuídos para o FPE. Então, o cálculo é complexo, os estados estão analisando no âmbito do GFIM, inclusive foi submetido ao GT de procuradores, né? Uma consulta para ver qual é a melhor estratégia, se a gente entrar em conjunto dos estados, né? Ou se cada estado entrar pedindo a restituição do seu. Então, está em avaliação essa questão dos pretéritos. E é importante também que a gente acelere o passo aqui no estado, porque os outros estados também estão caminhando, né? Então, se a gente é dos primeiros, a gente ganha 2 vezes, porque a gente não sofreria um baque tão grande no FPE e a gente também recolheria o nosso aqui, né? Então, é importante que a gente acelere o passo nessas retenções. Mas, no mais, agradecer a todos vocês pela presença. Ricardo, mais alguma consideração aí? Não, como é de praxe, essa reunião foi gravada, ela será disponibilizada. Os manuais, inclusive, os colegas que são do Serviço de Contabilidade, já estão disponíveis no portal da Contabilidade Pública do Estado, né? Eu até deixei o link aqui. Na parte de legislação, portarias, já está publicado. Também iremos disponibilizar em todas as redes, né? Tanto a rede de contabilidade, de finanças, para o grupo dos SGIs, DGIs, para que todos tenham acesso, tão quanto, né, Marco, a apresentação, quanto a portaria e o manual. Lembrando que o manual, ele de acordo que for, se fizer necessário, nós vamos editando novas versões, incluindo o que for necessário. Tá? Então, da nossa parte também aqui, a gente se coloca à disposição e agradece. Volta aí a fala para você, Marco, Ederson. Mesma maneira, eu também me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvidas, analisar casos. Teve gente que me solicitou casos específicos. Peço desculpa se alguma hora eu falei rápido demais ou rápido de menos, se alguma hora eu dei uma gaguejada aí, mas, enfim, eu também agradeço a presença, agradeço o apoio do Ricardo, agradeço o apoio do Ederson e a gente se coloca à disposição. Qualquer coisa, acho que a maioria aí vai ter o meu contato. Precisando de qualquer esclarecimento, dúvida, conversar sobre qualquer coisa, é só me procurar, tá bom? Boa tarde, bom trabalho a todos e obrigado.